irmãos tomem os vossos lugares, por favor. E eu pedia que abríssemos as nossas Bíblias no Salmo 23. Salmo 23. E o título, já sabem que gosto de dar títulos às coisas, chama-se O Grande Banquete. Quem é que gosta de banquetes? Daniel gosta. Natanael, sabes o que é um banquete? Não, mas gostas? E vamos começar por ler o Salmo 23. E alguns dirão, ler para quê, se toda a gente conhece. Não. Vamos ler porque a palavra precisa de entrar sempre no nosso ouvido. E então diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. O que é que não me faltará? Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, ajuda-nos a entender pela Tua palavra que Tu és tão bom, que Tu não nos abandonas, mesmo no meio da tribulação e da guerra, como estava David. Em nome de Jesus. Quem é que escreveu este salmo? David. Foi? Meninos, da escola dominical. Foi David. Certo. David. E ele escreveu este salmo quando já era rei e mandava em tudo, não era? Era manda-chuva. Não. Ele escreveu este salmo quando ainda era vassalo, digamos assim, do grande rei Saul. E, ao que parece, o rei Saul, a princípio, engraçou com o jovem, mas depois parece que começou assim meio ciumento, sabe-se lá porquê. Sabem, há pessoas que quando veem alguém a brilhar muito, têm medo que a sua luz não brilhe. Só tão bem no escuro. Bom, mas não é isso. Já me estou aqui a... Bom, voltemos a Davi. Davi escreveu este salmo precisamente quando o rei Saul andava por todo o lado a querer matar Davi. Sim, Davi nesta altura já tinha tido aquele episódio de matar quem? O gigante que se chama... já estão quase a dormir. Golias. E ele até conhecia o seu valor. Mas nesta ocasião, Saul, que era o rei, fazia de tudo para o matar. Havia até já decorrido um episódio em que Davi tinha tido a oportunidade de o matar. Não sei se alguns irmãos se lembram disso. Mas Davi disse, eu esticar um dedo contra o ungido do Senhor? Não. Davi, nesta ocasião, era injuriado, criticado. Saul dizia tudo acerca dele. E todo o exército de Saul andava pelos montes à procura de Davi. Para quê? Para o
Matar, exatamente, Margarida. Tu percebes disto. Então, este era o contexto. Davi andava escondido pelas caves, pelos montes, pelas cavernas, quero eu dizer, para ver se Saul não o encontrava. Mas vejam aqui o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Há outras versões que dizem: preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos. Um banquete. E um banquete fala de muita ou pouca comida. E comida boa, assim, ração de combate, ou... Se calhar é ração de combate, não é? Estamos a falar de guerra, daquelas como que a malta do exército tem quando vai para o campo de batalha, não é? Aquelas latinhas. Mete-se tudo lá em cima do banquete. Não. Um banquete são boas iguarias. Aqueles bolos como a irmã Lourdes faz, a irmã Delfina. Aqueles bolos bons. Aqueles pudins cheios de molho. E aqueles frangos. Aquelas coisas boas. Isso é que é um banquete e a cheirar muito bem. Deus prepara um banquete para David, perante quem? Os inimigos a verem aquilo. Foi isso que David disse. Acham que quando David escreveu este salmo ele estava estressado, revoltado? A vida corria assim um bocadinho mais para o mal do que para o bem. Mas acham que ele estava estressado e revoltado ou ele estava na paz do Senhor? Ele estava na paz do Senhor. É que Davi fez do Senhor aquilo que nós precisamos também de fazer. Fazer de Deus o nosso defensor, aquele que nos defende. Ok? Davi estava num campo de batalha. E quem é que mais está num campo de batalha? Golias? Disseste Golias? A esta altura Golias já tinha... Não. Nós estamos num campo de batalha. Pois é. Nós estamos num campo de batalha. E aquilo que apetece, sobretudo quando somos, injuriados, criticados, maltratados, caluniados e outras coisas acabadas em ados, injustamente, o que é que apetece? Fazer de Deus o nosso defensor? Não! Apetece gritar e dar na mesma moeda. É ou não é? Não é? Apetece. Só que é essa a diferença entre nós e os outros. É que fazemos de Deus o nosso defensor. Aguardamos nele. Ok? É preciso fé quando estamos perante um ataque. É preciso fé quando estamos a ser incompreendidos, injuriados, injustiçados. Temos que confiar em Deus para ser o nosso defensor. Okay? Confiemos nele. Quando estamos sob ataque, algumas pessoas pensam, alguma coisa fiz de errado para isto não estar a acontecer. Irmãos, não pensemos assim. No mundo tereis aflições. Não pensemos assim. Cuidado com este pensamento. Cuidado com os pensamentos que... O nosso irmão Machado costuma dizer que os pensamentos são como os passarinhos que andam a voar sobre a nossa cabeça. Nós não podemos impedir que eles sobrevoem, mas podemos impedir que eles façam ninho. Ok? Cuidado com os pensamentos. Salmo 5, versículo 11. Vamos ver o que diz. Salmo 5 e versículo 11. Uma nadinha cá atrás. E diz assim: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes. Porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Vamos ler outra vez. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente,
porque tu os defendes. O Senhor defende-nos. Sobretudo se nós fizermos dele o nosso defensor, aquele que é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz isso, que ele é o nosso advogado. Okay? É a mesma... Exatamente. Porquanto tu os defendes. Tanto o Salmo 23 no versículo 5, como... Aliás, o Salmo 23 no versículo 5 fala nesta figura de um banquete, de uma festa. E fala de um banquete ou de uma festa num cenário de quê? Num cenário em que está tudo a correr bem ou num cenário de guerra? Faz sentido haver festa num cenário de guerra? Será que faz sentido, irmãos? Temos aqui militares e ex-militares. Se eu estiver enganada, vocês mandem-me já calar. Mas aquilo que eu vejo nos filmes a gente sabe como é que é. Mas, em alguns comentários também, das missões internacionais, é que muitas vezes, para elevar o moral das tropas, para que as tropas também estejam animadas, encorajadas, muitas vezes é preciso que se motivem e haja alguma forma de as pessoas não caírem, porque estão longe da família, porque há camaradas a perderem vida, a perderem membros, a perderem... há doenças a ocorrer, doenças tropicais, há muitas coisas a ocorrer em cenários de guerra. E, portanto, aquilo que eu acho que eu tenho visto que acontece muitas vezes é que mesmo em cenários e em contextos de guerra, muitas vezes os superiores hierárquicos promovem situações destas para que as tropas se animem. Aliás, vemos isso no contexto da Bíblia, quando Davi muitas vezes animava os seus militares. Ele procurava que se animassem não só no Senhor. Aliás, a Bíblia fala nas danças, e aqui estamos a falar em danças seculares, quando Davi vinha da guerra e se via as mulheres a dançarem para celebrar o triunfo da guerra. Portanto, a Bíblia própria fala dessas questões. Irmãos, nós há bocadinho falamos numa série de possibilidades e numa série de questões pessoais que cada um poderá estar a passar. E é assim, eu não sei a situação de cada um de nós. Algumas coisas nós partilhamos, há outras que ninguém partilha e que só nós e Deus é que conhecemos, não é? Seja a área financeira, seja a área conjugal, seja a área familiar, seja no trabalho, seja no relacionamento com uma pessoa em particular, seja na igreja, seja questões de dívidas, seja saúde, seja uma questão de dignidade, seja lá o que for. Para Deus nada é impossível, seja o ataque em que área for, para Deus nada é impossível. E o diabo é minucioso e astuto, mas para Deus nada é impossível. Okay? E mesmo quando estamos sob ataque nessas áreas, é possível ter a paz de Deus que excede todo o entendimento. E é essa paz que é possível sentir quando estamos no banquete de Deus. No meio do mais feroz ataque, é possível sentir essa paz que excede todo o entendimento. Aliás, eu até diria o seguinte: essa paz que excede todo o entendimento só acontece no meio do ataque feroz. Porque se estiver tudo bem, a paz não se faz sentir, porque é normal ter paz quando está tudo bem. Essa paz que excede todo o entendimento, que é uma paz sobrenatural, ela só acontece quando nós estamos sob ataque. Sob ataque. Concordam comigo, irmãos? Porque quando está tudo bem, quando o sol brilha sobre mim, quando diz o cântico, como diz o cântico,
não há forma de perceber essa paz que excede todo o entendimento. A paz que sentimos é uma paz normal, natural. Essa que eu estava a falar, a que excede todo o entendimento, só se faz sentir quando estamos ali nas brasas, a ser forjados. E eu, quando penso nisto, penso naquele personagem da Bíblia, que eu acho que é um dos que foi à forja de uma forma brutal, e que eu aprecio, que é José do Egito. Que ele tinha um desafio, tinha um sonho, não vos vou contar a história, que vocês sabem tão bem ou melhor que eu, mas teve que ir à forja para o seu caráter ser moldado, provavelmente, para ganhar maturidade, provavelmente, ou para outra coisa qualquer que nós nem sabemos. E eu ontem publiquei um versículo da Bíblia, que os irmãos conhecem bem, e que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E alguém escreveu, amém, amém, mas às vezes não sabemos como. Pois, mas também não temos que saber, pois não. Temos é que aceitar, porque a fé é isso. A fé é aceitar sem saber como. Porque se eu souber e se eu sei tudo, não é nenhum ato de fé. Se eu sei que, Deus levou-me por este caminho porque este é o caminho que vai conduzir tal, eu já sei que não é preciso fé para isso. É preciso fé, é para deixar-me levar pela mão de Deus sem saber para onde é que Ele me está a levar. Tal e qual como Ele fez com Abraão. Abraão foi chamado sem saber para onde é que ia. Isso é que é preciso ter fé, não é? Abraão foi chamado, Deus pegou-lhe na mão e ele foi sem saber para onde é que ia. Agora, se Deus lhe dissesse, olha, anda que eu vou-te levar para ali, ele nem precisava de ir com Deus. Pegava um Uber ou assim e ia. Não é? Voltando ao nosso Salmo 23. O Salmo 5:11 tem uma outra versão. Há uma outra versão que eu também gosto muito, não é preciso colocar outra vez, que diz assim: mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram felicidade em ti. O Senhor nos defende. Ok? E não diz que é algumas vezes. E sempre cantarão de alegria porque tu os defendes. Sempre. Ok, hoje estou a passar por isto, mas a defesa vem. A defesa vem, ok? Deus quer estender a sua mesa farta no meio do campo de batalha. Deus quer. Nós precisamos. E Deus quer. As batalhas aqui são longas, é verdade. São longas, repetem-se, são diversas, em diversas áreas. Os críticos da nossa vida são muitos. Uns ridicularizam-nos, outros ignoram-nos, outros injuriam-nos. Vou partilhar alguma coisa com os irmãos. Há algum tempo eu pedi orações por causa de um concurso. Os irmãos lembram-se? Éramos 3 a concorrer. O concurso já terminou, 2 componentes, avaliação curricular e entrevista. 50-50 cada componente, cada área de avaliação. Na avaliação curricular eu fiquei em primeiro lugar e com uma vantagem brutal dos outros. Na avaliação curricular. Na entrevista fui a pior, segundo a avaliação que me foi dada. Mesmo
se eu tenho sido um bocadinho pior apenas, eu ficaria à frente, porque a minha vantagem na avaliação curricular era muito grande. Então eu fui claramente, tive uma grande desvantagem na entrevista do que ficou em primeiro lugar. E então, no resultado final, fiquei 2 décimas abaixo do que ficou em primeiro lugar. Mas o melhor está para vir. Na altura fiquei sem saber assim, fiquei um bocadinho sem chão, porque tenho um currículo de longe melhor, porque acho que a entrevista, não quero comentar aqui, mas a entrevista é uma conversa de uma hora ou nem tanto, e o currículo é a história de uma vida, não é? E porque acho que, até do ponto de vista das competências de comunicação, reconheço o valor que tenho. Não vou estar aqui com meias medidas. Portanto, fiquei assim um bocadinho sem chão. Mas depois de um dia de grande choque, comecei a levantar algumas hipóteses, não para justificar o que é que aconteceu, mas para me consolar o que é que aquilo podia trazer de bom. Okay? E lá está. Nós tentamos fazer isto para ver até onde é que Deus nos vai levar. Mas seja onde for, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi muito duro naquele dia, sobretudo, no dia em que soube. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Okay? Tiago 1, 2 e 3. Capítulo 1, estamos quase a terminar. Já temos daqui a pouco. A Bíblia fala de que Paulo falou tanto, que havia uma pessoa que estava encostada lá num varandim e entretanto desmaiou e caiu do primeiro andar. Eu que isto não é o primeiro andar, mas eu não quero que ninguém caia da cadeira. O meu Natanael está desculpado. Ele pode dormir, coitadinho. Pode fechar os olhinhos. Estás a meditar. Não é? Ora, Tiago 1, o versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo, não é pequeno, é grande, gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ora, há outras versões que diz perseverança. E eu gosto mais de perseverança que a paciência. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Perseverança. Mas eu acho que isto anda uma coisa com a outra. Perseverança. E perseverança significa o seguinte. Dicionário primeira. Atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste, apesar dos obstáculos ou dos fracassos, em fazer ou alcançar algo. Então, posto outra vez, meus irmãos, tendo grande gozo, alegrem-se, batam palmas, vão almoçar fora até, se puderem. Se não puderem, façam um lanche e vão para o jardim público fazer o piquenique. Quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança é aquela atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste, de quem não desiste. De quem não desiste. Porque às vezes há pessoas que têm uma unha encravada. Irmãos, orem lá por mim, que o diabo anda atrás de mim. Não pode ser, irmãos. Não pode ser. Pode ser. Eu sei que o nosso nível de resistência à dor não é igual. Não é igual. Cada pessoa tem o seu nível de resistência à dor. Eu sei. Há pessoas que são mais resistentes. Quando digo dor, agora estava a referir-me à dor física. Mas a dor emocional também. Há pessoas que são mais... Mas isto também se treina. Isto também se treina.
Há uns anos eu era muito mais frágil. Porque não tinha Jesus? Não. Não é só por isso. Não é só por isso. É o que está aqui. É este treino que está aqui. Meus irmãos, tendo grande gozo, grande alegria, quando caíres em várias tentações, sabendo que a vossa prova da vossa fé produz perseverança. Sede perseverantes. Então, quando tiveres a tal unha encravada, alegra-te. Para a próxima vez, quando tiveres outra coisa qualquer, ficas ainda mais forte. Para a próxima vez, tens uma unha encravada e já não dá nada. Amém, irmãos? Ok? E para terminar, mesmo, queria dizer o seguinte. Irmão, eu não sei que batalha é que tu estás a passar. Não sei que oposição estás a sentir. Porque o inimigo das nossas almas é apto em saber, com pinças cirúrgicas, escarafunchar onde dói mais. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Faz de Deus o teu defensor, seja em que área for. Ele vai defender, tal e qual como nós já lemos aqui. E ainda vai fazer mais. Vai preparar uma mesa abundante no dia da batalha mais feroz e tu vais sentir aquela paz que excede todo o entendimento. Amém? Cantares de Salomão 2:4. Para terminar, mesmo. Cantares de Salomão. Quem sabe quem era Salomão? Maltinha. Quem era Salomão? Filho de quem? Isso. Senão, ia já escrever 100 vezes. Cantares, a seguir, aqui a Eclesiastes, Cantares de Salomão 2:4. 2:4. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Aqui este livro dos Cantares de Salomão fala da relação do amado com a amada, mas fala da relação entre a igreja, entre a noiva e o noivo. Mas aqui, este versículo, mais concretamente, diz que levou-me à sala do banquete. Banquete fala de abundância. Deus prometeu-nos vida abundante, mesmo no dia da batalha. Okay? Mesmo quando estamos lá no campo de tiro. Campo de tiro. Disse bem, não é? Campo de tiro, existe campo de tiro. No campo de tiro aquilo é perigoso. Mas é possível ter paz no campo de tiro. As balas não nos hão de acertar. Amém?